Olá pessoal, eu sou a Gláucia do canal Oráculo do Amor, seu canal dedicado à vida amorosa. Terçou não gente, segundou, segundou por aqui, hoje dia 15 de junho, segunda, olha, já tô, tá tão corrido gente que eu já quero chegar na terça-feira. A vida passa muito depressa, né gente, já estamos aí na metade de junho. Esses dias mesmo a gente estava gravando o começo de junho, já estamos aí na metade. E o tema de hoje, gente, é pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa amada com você essa semana. O que será que essa pessoa estará pensando, sentindo? E quais as atitudes que essa pessoa vai ter com você essa semana, né? Começamos aqui no dia 15, mas pode ser que você encontre amanhã, depois de amanhã, então tá valendo aí para a semana que você encontrar, tá? E como opção a gente tem aqui o budinha marrom, né? Já conhecido aí pra vocês como opção, ele tá aqui com a mãozinha na boca. E o segundo é o laranjinha, né? Todo pleno aí, pensativo, vê qual que chama a sua atenção, se conecte. E bora lá, vamos começar então com a primeira opção aqui, nessa segunda-feira brava. Vamos tirar umas energias, né? Então, deixa eu ver aqui, vou começar com esse oráculo. Vamos tirar uma energia, gente, da pessoa amada com relação a você. Como está a energia dessa pessoa com relação a você, consulente? Vamos ver como que está a energia dessa pessoa com relação a você, consulente. A energia da torre, né? É bem possível que tenha acontecido, né? Algum abalo entre vocês. É uma relação que está estremecida, né? Então, se você estiver junto com essa pessoa, é bem possível que os sentimentos dessa pessoa estejam ali abalados, né? Pode ter acontecido uma briga entre vocês, um distanciamento, né? Ou pode ter já esse distanciamento há algum tempo, né? Algumas semanas aí, até meses. Então, essa pessoa ainda continua nesse término, nesse abalo, né? No que aconteceu, mas ainda existem sentimentos, né? A carta da torre sempre nos remete a algo que aconteceu ali, mas a base ainda continua, né? Então, por mais que tenha tido, né, essa situação entre vocês aí, o sentimento ainda está aqui, tá? Então, ainda existe um sentimento entre vocês aqui, tá? Então, essa é a energia da pessoa com relação a você. Vamos tirar então os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa com relação a você, consulente. Vá pensando nessa pessoa. Pensa com carinho, gente. Não pensa no término, nem nada disso, né? Nem na briga. Pensa assim em pensamentos positivos, nos momentos que vocês tiveram, né? Vamos ver então os pensamentos dessa pessoa. O que essa pessoa está pensando, né? Com relação a você. O que essa pessoa está sentindo com relação a você. Olha, tem muitos sentimentos aqui, né? E o que essa pessoa vai fazer, né? As atitudes dessa pessoa aí com relação a você. Gente, olha que pessoa, né? Então, temos aqui cartas bem... Vamos ver aqui, pelo baralho cigano, pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa amada com relação a você essa semana, né? O que pode acontecer aí? Essa aqui é uma pessoa que ela tem sentimentos, né? Tem desejos, né? Vamos tirar aqui cartinhas aqui de pensamentos, olha. Sentimentos. Olha a carta da torre. E atitudes. Vamos ver as atitudes dessa pessoa. Olha. É uma pessoa que essa semana não vai ter, assim, uma atitude, né? Por mais que no fundo aqui a gente tenha a carta dos pássaros, vontade ela tem, né? De falar com você, de encontrar você,
mas as atitudes aqui, olha, vai ficar só nos sentimentos mesmo, né? Olha, vamos lá começar então pelos pensamentos. Aqui é uma pessoa que pensa, tá, em te procurar, que pensa em falar com você, tá? Esclarecer alguma situação, né? Se abrir com você, tá buscando um direcionamento, né? O Valete de Paus demonstra essa vontade, né, de vir até você com o carro, trazendo um esclarecimento, querendo, né, encontrar vocês para falar sobre algo ou falar sobre o que aconteceu, né? É uma pessoa que pensa muito nos encontros, pensa nos momentos que estavam ali com vocês, pensam em falar, em se declarar, em esclarecer, isso ela pensa, tá? Então está nos pensamentos dessa pessoa aí. O que essa pessoa está sentindo? Essa pessoa tem uma paixão por vocês e é bem possível também que tenha pensado muito em vocês e vocês vão sentir a energia dessa pessoa aí, né? O diabo trazido aqui como sentimentos é um desejo, né? Uma paixão ali muito forte, né? Mas é tanto que acaba travando, né? Aqui a gente tem cartas que travam, né? O cavaleiro de ouros é o cavaleiro mais lento, o cavaleiro que quer entregar, mas se controla, pela trazida aqui pela carta da força, né? Então, é um pensamento muito mental, né? Um sentimento muito que fica nos pensamentos, né? É uma pessoa que ela se encontra ali dentro dela uma dúvida muito grande sobre o que realmente sente por vocês. Será que é só desejo? Será que existe amor? O que está acontecendo realmente, né? Então, a carta aqui dos caminhos juntamente com a torre fala sobre algo interno, né? Uma dúvida interna, uma dificuldade ali de decisão, uma dificuldade de agir e tem esse travamento nos sentimentos, né? Trazido aqui pelo diabo, pelo cavaleiro e pela força, né? Que fala que é uma pessoa que se controla em agir, né? Então, ela pensa em encontrar vocês, tem uma vontade, né, de falar com vocês, de esclarecer, mas os sentimentos dela trava. Ah, eu não posso. É aquela situação, né? Ainda não sei o que eu quero, ainda tenho dúvidas, né, sobre os meus sentimentos, né? Então é uma pessoa que tem dúvidas, né, que vai se sentir ali um pouco travada essa semana de procurar vocês, tá? E as atitudes dessa pessoa? Olha, é bem possível, tá? Que se você procurar essa pessoa, ela deu uma gelada em vocês, um voto de silêncio ali, tá? Devido a alguma coisa que ela tem na mente dela ainda que não tá resolvido, né? Temos o 5 de ouros falando sobre uma rejeição, né? O 5 de ouros não remete a uma carência, uma pessoa que vai sentir falta de vocês, né? Ou vai fazer vocês sentirem a falta dela, né? E vai dar um voto de silêncio trazido aqui pelo eremita, né? Por causa de algumas coisas da cabeça, né? O Papa vem trazendo essas questões de ter que fazer as coisas certas, de alguma crença limitante que impede ela, né? Talvez alguma situação, talvez exista entre vocês algumas diferenças ali de idade, de posição social, ou de coisas supérfluas, vamos dizer assim, né? De crenças ali da própria mente dessa pessoa que não é tão importante, né? Mas para ela é, né? Então isso acaba trazendo esse distanciamento, né? Essa rejeição. Não, eu não posso. É aquela situação. Eu tenho alguns sentimentos, mas eu não sei o que eu sinto ainda, né? Então eu prefiro rejeitar essa pessoa, eu prefiro me distanciar, eu prefiro ali ficar na minha. Mas o sentimento é óbvio que tem, né? Olha, carta do sentimento trazido aqui, olha, trazida pela cigana, né, que fala sobre alguém que vai olhar, né, no final dessa semana sobre os seus próprios sentimentos e ver, né, é como se fosse assim, essa pessoa vai ficar pensando tanto em vocês essa semana e vocês vão sentir, né, a energia de vocês bastante drenadas por essa pessoa, que no final da semana ela vai entender que ela realmente tem sentimentos por vocês, né? Independente ali se ela tá afastada ou está junto de vocês ali, ou tá aquele clima estranho, né? Então aqui é uma situação meia difícil, né? Então aqui eu sinto uma energia dessa pessoa no final de semana entender que ela tem sentimentos por vocês, por mais que ela tente rejeitar, por mais que ela tente se afastar, por mais que ela tente negar, né? Existe um sentimento.
Então, aqui eu não vejo uma movimentação, tá? Por essas cartas. Eu vejo mais um distanciamento, um gelo, né? A pessoa ali querendo rejeitar vocês ali por situações ali da própria mente dela, tá? Então, é uma situação, tá? Pode ser que para alguns casos exista uma pessoa aqui, né? Que ela é casada, né? Se sente solteira, solteira não, se sente sozinha nesse casamento, né? E tem uma carência ali, né? E acaba ali idealizando um sentimento por vocês, pode ser que exista alguém, tá? Essa pessoa é comprometida, mas ela se sente sozinha ali no relacionamento, né? Mas prefere, por enquanto, né? Rejeitar os próprios sentimentos. Então pode ser, né, que pode ser você, consulente, que tá no relacionamento, né? Mas se sinta assim e gosta de uma outra pessoa, pode ser também, tá? Então eu sinto uma energia nesse sentido aqui, né? Talvez você tenha um compromisso agora, né? E a pessoa com quem você está, ela rejeita vocês, faz vocês se sentirem sozinhos, né? Mas ainda existe um sentimento, uma coisa ali, pode ser uma codependência ou algo ali, né? E vocês têm uma outra pessoa ali que desperta o interesse de vocês, também tem uma situação nesse sentido, tá? Eu sinto uma energia de alguém que tá vivendo esse drama, na verdade, né? Vamos tirar uma mensagem, então, para você aí, uma mensagem. Essa semana a gente vai trabalhar com o Arcanjo Miguel, gente, trazendo ali proteção, sabedoria. Vamos ver qual é a mensagem aqui que o Arcanjo traz para vocês, como fé, coragem. Vamos ver qual é a mensagem para você. Olha, a chave do destino. Existe uma solução sendo entregue neste momento. A resposta não está fora, mas está em você. Cabe a você decidir, agir e assumir as consequências. Reconheça sua força, sua autonomia e o poder pessoal que sustenta suas escolhas. Aqui, gente, é muito assim, né? A chave do destino é para aquelas pessoas, né, que eu falei, que tem uma energia de alguém que está no relacionamento, né, mas gosta de uma outra pessoa, se sente sozinha nesse relacionamento, se sente ali rejeitada, né? E também para aqueles, né, que tem essa situação de rejeição, né, de distanciamento, a chave do destino vem trazendo isso, né, para você que existe uma solução. Só você vai saber se você olhar para dentro de você. A resposta talvez não esteja aqui, né, nas cartas de tarô, mas dentro de você, nas suas análises, né, nos seus próprios sentimentos. Cabe a você decidir, né, reconhecer o que você merece na vida, né, nas suas escolhas, e é aquela situação, né, sustenta o BO, né, como dizem aí, né, sustenta as suas escolhas, né, cada escolha da gente remete a uma consequência, né, então aqui fala muito dessa questão, né, de você analisar, de você olhar para dentro de você, né, e tentar entender também os seus sentimentos, né? Tentar entender aquilo que você sente dentro de você, tá? Então, espero que essa chave aí, né, abra aí uma solução para o seu problema, né, consulente? E você possa ter uma semana abençoada. Gratidão a você e bora lá para a segunda opção. Para você que se conectou aqui, então, com o Budinha Laranja. Esse budinha tão calmo. Vamos ver se traz ali mensagens favoráveis aqui para vocês. Vamos lá, vamos ver então. Tiramos uma energia, a gente sempre começa com uma energia, porque somos energia. A gente tem que cuidar muito, né, dessa energia. Vamos ver aqui. Olha, a energia do silêncio, né? Essa é uma energia da estrela, né?
trazida aqui. Essa energia, gente, pode ser que muitos de vocês, né, essa pessoa amada esteja distante de vocês, sem comunicação, com saudade, né? A energia da estrela é como se a pessoa tivesse uma esperança ainda de ter um relacionamento com vocês, de ter uma reconciliação, uma fé, né? Para muitos casos aqui, pode ser ali uma reconciliação, né? A energia dessa pessoa pede uma reconciliação, né? Para vocês aí, para o relacionamento. É uma energia também de saudade, né? De esperança, né? Bom, essa é a energia dessa pessoa aí com relação a você, essa semana, no dia de hoje. Vamos tirar então aqui as energias para pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa amada, do consolente, do Budinha Laranja. Vamos ver então quais são os pensamentos. Vamos ver então. Vamos ver os pensamentos. Pensamentos. Temos o Rei de Paus. 6 de copas, né? Muita saudade, né? Valete de espadas. Olha, uma pessoa que briga, né? Com os próprios sentimentos. Vamos ver os sentimentos. Um mundo. O eremita. E o louco. Interessante. E as atitudes dessa pessoa. 3 de paus. 5 de copas. Eita. E o 10 de copas. Olha isso, né? Eita. Alguém que foi se aventurar aí, né, gente? Que achou que viveria ali, né? Muito bem, sozinho, sozinha, longe de vocês. E agora está totalmente arrependido aqui, né? Por essas cartas a gente vê, no fundo a gente tem um julgamento ali falando, né? Sobre a vontade que essa pessoa está de reconciliar com vocês aí, de ter uma volta, né? Uma pessoa que agiu por impulso, na verdade, né? Hoje se arrepende pelas atitudes, né? Talvez seja uma pessoa muito 8 ou 80, né? Pessoa ali que decide as coisas na impulsividade, né? Hoje eu quero, amanhã talvez não, né? Vamos ver então os pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa amada, do consulente do Budinha Laranja. Pensamentos. Olha, a cegonha com a pessoa amada. A pessoa tá pensando em mandar notícias, né? Sentimentos. Olha, tem sentimentos, né? E atitudes. O sol e a montanha. Ai, essa semana o pessoal não quer aqui, né? Tanto no primeiro como nesse, ninguém quer procurar ninguém aqui, né? Só quer ficar no pensamento, né? Os pensamentos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os pensamentos. Com os pensamentos aqui, a gente trouxe para vocês um pensamento de saudade, né? Uma pessoa que fica lutando ali. O valete de espadas com o 6 de copas fala sobre essa pessoa lutando com os próprios sentimentos, né? Tem aqui um pensamento de saudade, um pensamento de querer mandar notícias, de trazer novidades. Se você tem contato com essa pessoa, né? Se ela tá aí nas suas redes sociais, tá? É bem possível que essa pessoa, ela publique alguma coisa sobre ela, né? Alguma novidade que ela queira que você vai saber, tá? Então, vocês fiquem atentos aí. Pode ser que ela poste um stories ou uma publicação de algo que ela está fazendo, tá? Para chamar sua atenção, tá? Pode ser até um evento que ela vá, ou alguma festa. Ela quer que você veja, né? Então, aqui existe uma situação nesse sentido. Se você tem contato com essa pessoa ainda, né? Se tá nas suas redes sociais. É bem possível que ela fique atento que tem uma novidade aí que ela vai querer mostrar para você. Pensamentos.
Aí, como eu falei pra vocês, existe muita saudade, tá? Tem paixão. Essa pessoa pensa talvez numa briga que aconteceu devido a algum impulso que ela teve, né? Algumas um desacordo ali que houve em vocês. Essa pessoa está pensando nisso, talvez como ela poderia mudar essa situação, como ela poderia, né? Fazer as coisas de uma outra forma. Então a cegonha vem trazendo, né? Essa disposição juntamente com o valete de espadas ali para fazer diferente, para fazer o relacionamento dar certo, né? Então uma pessoa que pensa, tá pensando essa semana, vai pensar, né? Qual é a forma que ela poderia fazer, né, para resolver essa situação. Então é algo que alguém que vai estar pensando muito no passado, no que aconteceu, no sentimento, né, que tem por vocês ali, como ela poderia fazer de uma nova forma ou fazer o relacionamento dar certo, tá? Então uma pessoa que vai estar com os pensamentos voltados nesse sentido. Os sentimentos. Olha, é uma pessoa que ela gostaria de um futuro ali com vocês, né? A criança trazendo aqui um recomeço, juntamente com o louco, pensando assim em se arriscar, né? Não ter medo ali do futuro. Pensa que vocês ainda poderiam ficar juntos, ter um novo recomeço trazido pelo mundo, mas a gente tem aqui o eremita, né? O eremita é aquela reflexão. Eu quero voltar, eu quero recomeçar, mas de que forma, né? De uma forma mais madura, de uma forma mais responsável, né? Porque tem uma dualidade aqui entre o eremita e o louco. O correto como se diz a palavra, o irresponsável, né? Então é como se fosse assim, duas coisas que ela tá tentando equilibrar, né? Então aqui a gente vê a pessoa aqui, né? A bruxinha aqui, com as duas mãos ali, tentando equilibrar duas situações que seria, né? Eu me arrisco ou me podero? O que eu faço? Como eu faço isso? Talvez seja no futuro eu tomar demonstrar meus sentimentos e esse sentimento está amadurecendo, né? Então é alguém que tem a conexão ali de que existe, né? Uma compatibilidade muito grande aqui entre vocês, né? Existe aqui, olha, eu diria aqui que existe aqui um casal de Virgem e Sagitário, tá? Então, se for você aí, consolente, que é desse signo, se seu companheiro é um relacionamento, tá? Aqui eu vejo, é bem possível, tá? Que vocês tenham um filho no futuro, tá? Ou você já tem um filho com essa pessoa. Então, é uma pessoa que pensa muito nessa criança, tá? Então, a espiritualidade está me falando sobre essa questão. Talvez você tenha alguma dúvida, você tem um filho, você né? É um casal de Virgem e Sagitário. Se você não tem filho com essa pessoa, é bem possível que no futuro você tenha um filho com essa pessoa, tá? Então aqui é algo destinado, né? O mundo vem trazendo aqui para vocês, é algo que está ali dentro de vocês. Aqui também tem um casal de Escorpião e Câncer, Peixes, tá? Tem alguém nesse sentido ali, tá? Elemento água muito presente aqui, tá? Pode ser também esse casal de Câncer com Escorpião e Peixes, Peixes ali o signo de água, tá? Então pode ser Escorpião com Câncer, Escorpião com Peixes, Peixes com Câncer, então nesse sentido aqui também para essa afirmação aqui dessa criança, tá? Tem essas energias. Então é um sentimento que renova, tá? Então o que você quer saber o que as pessoas estão sentindo é uma vontade de um novo recomeço, pensa no futuro, né? De se arriscar mais, mas existe algo ali dentro dela que tá poderando neste momento, né? Tá trazendo uma consciência para essa pessoa aqui. E as atitudes, é uma pessoa que vai se arrepender aqui, tá? Se não se arrependeu, vai arrepender ainda, tá? Sobre alguma situação, né? Sobre algum obstáculo, alguma dificuldade, tá? Que essa pessoa colocou ou, né? Vai colocar ainda. Existe uma situação que essa pessoa vê que tem algo ali que tá trazendo uma dificuldade. Pode ser para algumas pessoas um trabalho, né? Ou questões ali na justiça, ou essa pessoa também já foi casada e tem um divórcio, né? Então pode ser que exista ali uma dificuldade, tá? Se foi uma pessoa também, se é um seu ex ali, vocês acabaram se divorciando, né? E pediu ali o divórcio pro impulso, né? Uma pessoa que se arrepende por isso,
tá? Por ter cometido, né? Ah, o vizinho, gente. O vizinho na sua construção. Pode ser que saia ele no vídeo. Então, é uma pessoa que tem ali, ele acaba desconcentrando eu aqui, né? Ele fica numa bateção, meu Deus do céu. Então, é uma pessoa que tem consciência ali, né? Sobre esse divórcio, sobre a atitude que cometeu ali, né? Arrepende de ter pedido, talvez, de uma forma impulsiva, tá? Então, aqui, como atitude, se não é o seu caso, tá? É uma pessoa que ela se arrepende de alguma situação, ela vai se arrepender, tá? Ela vai ter clareza de algumas dificuldades que fez ali, né? Então, aqui, como atitudes, é alguém que planeja, tá? Esclarecer algo, né? Possivelmente no futuro aí, tá, gente? Então, eu acredito que essa pessoa pode vir, né? Procurar vocês lá quase o começo do outro mês ali, tá? De 13 a 17 dias, 21 dias. Pode ser que essa pessoa procure vocês, tá? Para tentar esclarecer. Então, aqui eu vejo uma procura mais adiante, uma atitude, né? Dessa pessoa se arrependendo. Ela tá planejando, né? Falar com vocês. Ela quer uma reconciliação. Está muito nítido aqui, né? Uma reconciliação. Essa pessoa querendo trazer de volta o relacionamento, se arrependendo aí do que fez, né, do que aconteceu. Certinho? Então, vamos tirar uma mensagem para vocês aí. Vamos tirar uma mensagem. Esse vizinho que não deixa a gente se concentrar, né, gente? Vocês têm um vizinho assim também? Esse daí, ele implica com tudo. Ele tá destruindo a própria casa, gente. Vamos lá, gente, ó. Trono da Justiça. É tempo de ocupar o seu lugar com firmeza e consciência. Decisões maduras são exigidas agora. A justiça divina se manifesta quando você honra seu valor, assume autoridade espiritual e não permite interferências externas. Olha, aqui, gente, é muito claro, né? Uma questão que envolve, né? Uma certa imaturidade dessa pessoa, né? Então, por isso que vem o eremita aqui trazendo, né? A questão de você ter ali mais firmeza, né? Mais consciência e maturidade, né? Para fazer uma escolha, tá? Então aqui o trono da justiça trazido aqui a mensagem aqui do arcanjo Miguel é sobre essa questão, né? Talvez a pessoa agiu de uma forma muito irresponsável, né? É como se agora a espiritualidade fizesse essa pessoa, né? Tendo clareza que ela precisa ser uma pessoa mais justa, né? Então ela vai se arrepender de alguma situação que aconteceu ali entre vocês. Então isso daqui, gente, é nítido, tá? E aqui fala, né, que você precisa, né, valorizar, né, você, consulente, você precisa honrar o seu valor, né. Aqui pode ter tido também interferências, né, de outras pessoas nesse relacionamento que prejudicaram vocês, e talvez por esse motivo, né, você se sinta inferior, né, e faz você questionar o seu valor no relacionamento, né? Talvez até essa pessoa, né, devido ali a alguma situação que ela pode ter dito, né? E você se sentiu menos ou menos aí, porque a coisa que ela disse ali, talvez você se sentiu menos por isso, né? Então aqui fala para você não deixar que essas coisas, né? Essas interferências, essas palavras, né, que machucaram você ali, né? Fala para você honrar o seu valor. Você é uma pessoa valorável. Então a gente tem que nos valorizar, temos que nos amar, né? Entender também. Todo mundo tem as suas qualidades, tem os defeitos, ninguém é perfeito, né? Ninguém, gente. Por mais que alguém fale assim, ai, aquele ator maravilhoso lá, ele é perfeito. A gente tem o costume de falar, né? As pessoas são perfeitas. Mais perfeita é só Deus, né? Que criou o universo, que criou tudo, né? A gente não é perfeito, mas de maneira nenhuma. Nem aqueles espiritualistas, né? Imagina, todos nós temos defeitos, né? A gente estamos aqui sempre para evoluir, né? Para evoluir. Estamos aqui para aprender e evoluir, tá bom? Então fica essa dica para vocês do Arcanjo Miguel. Uma ótima semana para vocês. Não sei se amanhã eu conseguirei vir, mas se caso eu não vir, eu estarei, como vocês sabem, 3 vídeos na semana, né?
Eu prometi pra vocês que eu vou colocar 3 vídeos na semana. Tô tentando colocar, né? Cumprir aí a agenda. Mas às vezes acontece algum imprevisto, às vezes não dá, às vezes a energia tá baixa, né? Como eu falei pra vocês, expliquei, né? A gente tem que estar bem emocionalmente, né? Pra trazer energias pra vocês, porque são diversas energias. E não é só tirar cartas por tirar, né? Vocês sabem que eu trabalho muito a intuição aqui, a energia, então para mim é um trabalho sério, né? Um trabalho sério aqui que a espiritualidade me pede e eu tento levar para vocês o máximo que eu posso aqui, né, de ajuda. Minha gratidão a todos vocês e até mais. Tchau, tchau!